Olá, amigos. Muito boa noite a todos. Aqui nos encontramos mais uma vez. Hoje é terça-feira, né? É dia da nossa tradicional live das terças-feiras, nas quais nós costumamos fazer um estudo, não é? Fazer uma análise, uma conversa franca e gentil, né? Franca, gentil, muito amorosa com os nossos amigos, aqueles que costumam estar conosco sempre aqui nestes momentos de reflexão. Vamos aqui fazer aqui. Vamos aqui fazer o nosso registro aqui. Estarmos aqui já ligados. Estamos ligados aqui já na nossa live. Então nós vamos dar início ao trabalho desta noite, né? Ao trabalho desta noite, que é o trabalho de análise de fatos. Nós vamos falar hoje sobre a sabedoria que devemos ter nas horas de fazermos as nossas escolhas, né? De fazermos as nossas escolhas. Quando a gente quer ficar voltado para escolher bem, a gente precisa ter alguns parâmetros, né? Porque geralmente os resultados positivos, né, ou não positivos das coisas que nos acontecem no dia a dia das nossas vidas são resultado sempre da nossa capacidade de escolher, né? A gente costuma dizer que somos os artífices da nossa, do nosso destino. Quer dizer, o nosso destino, ele é produzido, quer dizer, ele é construído a partir das decisões que tomamos, nas coisas que fazemos, nos fatos que observamos, e vamos assim tocando a nossa vida. Nós podemos ter escolhas que podem ser positivas, benéficas, e podemos ter outras que nem tão benéficas assim são, né? Quer dizer, há uma certa dificuldade que temos, muita vez, de acertarmos aquilo que vamos... A escolha, né? A escolha é uma coisa assim que depende muito da forma como nós costumamos trabalhar os nossos interesses, as nossas formas de ver. Mas para a gente poder escolher bem, a gente precisa dominar alguns parâmetros, né? E a Joana de Ângeles, ela vai, no livro que a gente está usando como um padrão para verificarmos fazermos os nossos estudos, nós vamos encontrar aqui nós vamos observar que a Joana, ela fala, tem um momento que ela vai falar sobre a questão dos relacionamentos saudáveis, que foi o tema que nós falamos na semana passada, né? Nós falamos nas escolhas que devemos
Depois falamos sobre a influência dos mitos, não é? Dos mitos na nossa, na nossa vida, nas nossas escolhas, né? Olá, meu amigo César Reis, prazer em ter você aqui. Muito obrigado, né, pelo prestígio aqui a nossa live habitual de terça-feira, na qual nós conversamos sobre esses temas. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria das nossas escolhas. Todos esses temas que tratamos aqui, eles são sempre vistos à luz da doutrina espírita, sempre, né? César, espero que você esteja bem melhor, que você esteja ficando bom. Sentimos muito sua falta. Você é uma pessoa muito importante na minha vida, que quero muito bem. Deus te abençoe e te mantenha perto de nós por muito tempo. Estamos aqui sempre orando para que você esteja conosco o maior tempo possível. Estaremos sempre juntos, mesmo quando a gente partir para outra dimensão, nós vamos estar juntos, né? Pode ser que a gente não tenha, por exemplo, pode ser que eu não tenha merecimento de ficar perto de você, no lugar para onde você vai, mas eu vou fazer força, tá? Eu prometo que eu vou fazer força. Aliás, eu estou fazendo, né? Estou tentando me dedicar. Então, meus amigos, está aqui já a nossa querida Vera Lúcia Machado, está aqui o nosso Paulo Roberto. Paulo Roberto também, quanto tempo você não aparece, Paulo Roberto? E eu fico sempre esperando você aparecer, né? Verinha Lúcia, seja bem-vinda. Beatriz, tenho visto o seu menino, está muito bonito ele, que beleza. Ostela está aí também, então, muito bem. Muito bem, hoje nós estamos aqui prestigiados pela presença do professor César Reis aí. Você pensou? Responsabilidade, gente. É ele que me levou lá para o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Foi lá que eu convivi com ele e também tive a oportunidade de conviver com ele durante a época da CAPEM, né? Quando tinha aquelas reuniões com almoço, que às vezes era na segunda-feira, a gente ficava, a gente maravilhosa, e tive a oportunidade de ver a mediunidade, bonita mediunidade que César tem, e recebia às vezes umas mensagens lá de espíritos bondosos que tinham um carinho conosco, que fazíamos aquela reunião. São épocas do passado, né? Vamos, mas diz que relembrar, rever o passado, relembrar o passado é viver. Então vamos lá, vamos seguir. Então, meus amigos, então a gente estava falando aqui, né, da questão das escolhas dos relacionamentos, né? E a pessoa, e a Jona vai falar que uma questão que foi abordada pelo grande Mahatma Gandhi, quando ele dizia que quando uma pessoa cai, uma pessoa da humanidade cai, toda a humanidade cai. E quando alguém se levanta, todas as criaturas se levantam. E a questão das escolhas, né? Quer dizer, a pessoa que sabe escolher bem, que escolhe as pessoas do seu entorno, do seu relacionamento, ela vai descobrindo, né, a renúncia pessoal, porque conviver é um ato de uma permanente renúncia e vai aprendendo a verificar que o aperfeiçoamento social que vai se estabelecendo em torno de si vai beneficiando sua vida e vai fazendo com que ela comece a descobrir a beleza da vida, a ver a poesia, a ver a grandeza da vida
nos vegetais, nos animais, no entorno de si mesmo. Isso é uma coisa maravilhosa. E eu, sinceramente, nunca tinha pensado nisso com tanto cuidado, mas agora aqui convivendo nesse local tão aprazível onde eu vivo, aqui em contato com a natureza, eu sinto que isso é fundamental. E agora, cada vez mais, a gente vai descobrindo esse, essa, essa fantástica forma de entender e de descobrir Deus, né? Descobrir Deus. Descobrir Deus em nós mesmos e descobrir Deus em a natureza. Então, mas hoje nós vamos tratar mais assim, nós estamos aqui relembrando o que falamos na semana passada. Mas vamos falar no tema de hoje. O tema de hoje é a sabedoria da escolha. Então, as pessoas são geralmente, e isso a gente tem sempre dito, que nós somos construtores do nosso destino. Porque nós somos herdeiros naturais das nossas experiências, não só as recentes, como também aquelas que já vêm das vidas anteriores, das transatas, não é? E o processo de evolução antropológica, do qual estamos submetidos, né, vai sendo gradativamente impresso no nosso inconsciente. Aquilo que o doutor Jorge Andréa chamava do inconsciente arcaico, né? O inconsciente profundo, lá no fundo da nossa alma, né? No próprio espírito, né? Que vai se socializando e vai desabrochando nas suas expressões psíquicas, por intermédio das suas experiências que vão sendo vividas, ele vai percebendo o seu crescimento e vai adquirindo uma soma cada vez maior vamos dizer assim, de valores, né, intelecto-morais. Porque essa que é o grande objetivo da vida, é a gente chegar a ter, amealhar esses conhecimentos intelecto-morais que possam nos servir de alavanca para a nossa espiritualização, que é o objetivo final das nossas experiências. Né? Então, a gente pode pensar, e a gente falou nisso da vez passada, falamos dos mitos, né? Quer dizer, há mitos que vão sendo criados no nosso arcabouço, não é? Levados pelo pensamento primário, pelo chamado pensamento mágico, por exemplo, o medo de Deus, quer dizer, Deus castiga, Deus é um ser terrível, que a gente já aprendeu que não é nada disso, que Deus é o Pai amoroso e bom, que perdoa e que está sempre nos empurrando, né? Porque usa a dor, que é o aguilhão, para nos botar sempre no caminho reto, no caminho bom. E que, conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai descobrindo que esse caminho é um caminho maravilhoso. Então, nós vamos vendo que esses mitos, né, essas questões psicológicas que vão sendo criadas, elas vão tomando formas de arquétipos, né, formas arquetípicas no nosso inconsciente e vão favorecendo ou não a nossa adaptação aos mecanismos vamos dizer assim, de crescimento e de amadurecimento que precisamos criar. Não é? Pois é, então, na raiz de muitos comportamentos estranhos, nós já dizíamos anteriormente, não é? Encontram-se mitos que são diluídos
comandando o indivíduo, uma vez que a pessoa não conseguiu amadurecer. Porque o grande objetivo também, mais imediato nosso, é que nós procuremos amadurecer. Né? Então, essa é a questão. E a psicologia espírita, eliminando os mitos da criação, Adão e Eva, né? Essa questão mítica, e trazendo uma que não atende a coisa nenhuma, só gera enganos, né? Vai levando o indivíduo a a uma visão científica da vida, uma visão que, que é uma realidade crua, mas sem crueza. Não tem, não tem violência, é uma realidade crua, mas que é objetivo, sem as magias, sem as coisas da superstição, as coisas da busca da felicidade, da harmonia pessoal, que, que, que é mostrada que só depende unicamente do nosso esforço. O esforço que cada qual livremente empreende para produzir o seu futuro, quer dizer, construir, fazer boas escolhas hoje para que o futuro seja um futuro ameno, aprazível, palatável, né? Apetecível, porque a vida é sempre apetecível, viver é uma coisa maravilhosa. Né? E se a gente souber aprender que a dor não é sofrimento, que a dor é apenas uma forma da gente retomar o caminho correto, a gente vai vendo que nós vamos desenvolver a nossa leveza para que a gente possa, de fato, como diz a Joana, voar. Voar, não é voar na imaginação, voar de verdade, através dos recursos psíquicos, na direção da consciência plena, da consciência cósmica, que vai se desenvolvendo em nós devagar, pouco a pouco. Bom, acontece que o ser humano imaturo, né, psicologicamente imaturo, muitos de nós somos psicologicamente imaturos, sofrem as angústias da incerteza quanto à conduta no grupo social em que ele se encontra. Ele não confia, ele tem dificuldade, tem uma insegurança que muitas vezes leva a comportamentos assim não assertivos, comportamentos dúbios, que são destituídos de significação, porque não levam ao equilíbrio, o indivíduo fica desequilibrado. E como ele às vezes não tem condição de exteriorizar suas ideias, porque receia, né, colocar para fora seu pensamento, porque pode ser que não agrade aos demais, ele aí começa a sufocar as suas aspirações e começa a assumir uma postura que muitas das vezes não conduz com a forma da pessoa ser. Quer dizer, é uma postura fingida, quer dizer, a pessoa procede daquele jeito para tentar agradar. Nós já falamos aqui da mentira, né? Do mito da mentira, da mitomania. E isso pode ser uma das causas. A pessoa, a insegurança, a pessoa tentando agradar, inventa uma história, né? E que depois não consegue sustentar. Bom, aí o que acontece? A pessoa às vezes se torna espelho no qual vai se refletir a conduta e o pensamento das outras pessoas. Né? Ele não exerce o seu direito de pensar, de agir, de ter as suas próprias opiniões, porque tem medo de expô-las e ser contraditado. E a pessoa não deve ter esse tipo de medo, porque se o outro pensa diferente, a gente respeita, mas continua com as nossas ideias. Se é que a gente, de fato, as tem baseada na nossa análise, na nossa
capacidade de observação, de prestar atenção nas coisas e ver aquilo que é realmente factível. Mas para isso a gente precisa ter um objetivo, né? Qual é o objetivo? Qual é o nosso foco? Quer dizer, uma vez uma entidade espiritual se aproximou de mim e disse assim, meu filho, muitas das coisas que dão errado na sua vida, sabe por quê? Não é porque você não sabe fazer as coisas, não. É porque você às vezes perde o seu foco. Você tem que mirar no seu foco e seguir adiante no seu foco. E aí eu fiquei pensando assim, de que foco é esse? Ele não disse qual era o foco. Aí eu pensei assim, o foco, sabe qual é o foco, meus irmãos? O foco é Jesus. Ah, mas Jesus é muito difícil. Não, não, Jesus não tem nada difícil. A gente pode não chegar nem um milésimo da conduta dele, mas a gente tem que ter ele como foco. Por isso que ele é o nosso guia, né? É o nosso modelo e guia, para a gente botar o foco nele. Esse aqui é o foco. Então a pessoa não sente essa segurança e aí tem uma atitude fingida, torna-se espelho das outras pessoas, não cria uma identidade, não é? E supondo que seria isso uma forma de encontrar apoio, né? Apoio social, apoio emocional, né? Ela acaba se descaracterizando e termina por não corresponder ao que espera na busca do êxito. Né? A Joana fala de êxito, o êxito é exatamente a nossa reforma íntima, a busca de nós removermos de nós aqueles elementos, conforme tem aquela história do Neio Lúcio que ele conta, que Jesus, né, no livro Jesus no Lar, que ele pergunta para a mulher de Pedro como é que ela conservava o leite, para o leite não azedar. E ela diz assim, não, eu lavo bem a vasilha, né? Bem lavada, porque se ficar um pequeno sujinho lá dentro, o leite vai azedar e vai se perder. E aí, nem o Lúcio vai trazer a lição de Jesus, diz assim, a mesma coisa, Deus nos manda as benesses das virtudes que estão, inclusive, já em nós, que nós precisamos introduzi-las no nosso eu, muito no nosso fundo. Mas para que esse leite puro, né, das virtudes que nos são aconselhadas possam atender de fato aos seus objetivos, é preciso que a gente procure limpar bem o interior, não ter nenhuma sujidade, a gente não ter maus pensamentos, não ter mais intenções, cultivar a verdade, cultivar com moderação, sem agredir ninguém, sem produzir nenhum mal, procurando sempre contemporizar, mas firme na sua decisão tomada, para que então a sujidade não venha corromper o elemento divino que penetra em nós todos os momentos. O alimento divino que entra pelas nossas narinas, através do ar, que entra pelos nossos poros, através do contato também com o ar, através das nossas, do pensamento, dos bons espíritos que nos cercam e que vão se introduzindo em nós e nos dando inspirações positivas para nós realizarmos sempre pensamentos elevados e bons. Não temos ideias depressivas, ideias mal resolvidas, temos sempre de uma maneira positiva, elevando a nossa maneira de pensar. Então, como as pessoas em geral são muito complexas, né? E também são inseguras, o que acontece? Aquilo que a pessoa de repente acha que é o certo, que vai copiar daquele outro, daqui a pouco ele não está mais naquele patamar, já está em outro, porque também não sabe bem o que está fazendo, e aí a pessoa fica meio perdida, né?
alheia àquilo que deveria ser o verdadeiro, a sua verdadeira verdade, e que era a sua verdade em outra oportunidade, que de repente passa a não ser mais. Há um companheiro nosso que costuma dizer assim, as pessoas querem ser médium, querem receber os espíritos, mas é preciso que a pessoa pense que o primeiro espírito que ela precisa receber é ela mesma. Quer dizer, ela precisa. A primeira coisa que ela deve fazer é ter conhecimento, procurar buscar dentro de si qual é a sua verdade, não é? E não viver com relacionamentos, por exemplo, que degeneram em suspeitas, e que em vez de ser uma coisa que a pessoa confie, né, é, leva a criatura a aparentar uma estima por uma outra pessoa que de fato não tem, né? E porque isso é um resultado que acaba levando a um desgaste muito grande, não só para aquele que age assim, mas para aquele que também recebe, né? Então, o indivíduo nessa situação, ele às vezes assume uma atitude que às vezes é agressiva, porque, porque a postura dele se mostrar como é, dele desvelar-se conforme de fato é, né? Esquecendo-se de diluir a sua insegurança e o dissabor, torna-se por isso mesmo, às vezes, uma criatura que é aquele indivíduo que você diz assim, mas esse camarada é muito chato, né? Ele é desagradável, ele é uma pessoa que incomoda. Pois é, muitas das vezes acontece isso porque a pessoa faz uma escolha é, perturbadora e não uma escolha adequada. Então, a criatura fica assim sem saber direito o que ela quer, né? Para onde ela está indo e como ela é, não sabe para onde ela está indo e como ela deve se comportar, né? Porquanto se encontra em estado ainda de uma consciência de sono, como diz o Divaldo Franco, né? Não é que está dormindo, não. Não está ainda bem. Não, tem alguns flashes de lucidez, mas ainda não está completamente lúcida. Que às vezes até tem esse flash de lucidez, mas rapidamente retoma para o nível de entorpecimento, que é a característica da consciência de sono. Então, a pessoa vive mais preocupada com os outros do que consigo mesmo. Quando eu falo preocupado consigo mesmo, quer dizer que a pessoa fica egoísta, não pensa nos outros, não é isso não. É que ela fica pensando em querer agradar os outros e não sabe exatamente o que ela quer para ela mesma, né? Esquece de si próprio, acaba se desvalorizando ou então agredindo os outros, né? E isso acaba sendo a atitude predominante no local onde ela coabita, onde ela vive, né? Muitas pessoas têm esse comportamento, essa dificuldade no próprio lar. E às vezes são pessoas que vivem irritadas, vivem brigando, vivem reclamando de tudo, né? Bom, então, esse torpor acaba robotizando a criatura, né? E ela se deixa conduzir, não por aquilo que ela pensa, mas pelas regras que outras pessoas impõem a ela, que mesmo não satisfazendo as exigências nem das outras pessoas, nem dela mesma, nem as necessidades que lhe são peculiares, vai seguindo um curso das coisas da tradição, que nada tem a ver com o objetivo da vida. Ou então, vitimado por hábitos que são apenas resultantes de heranças anteriores, sem nenhuma vinculação com o seu verdadeiro modo de ser. Assim, deixando-se massificar, às vezes pela mídia, né? A mídia extravagante, que também é dominadora,
ou pelo grupo social que a está asfixiando. Eu me lembro de uma história de uma senhora que ela ia fazer salada de pepino, pegava o pepino, cortava assim a cabeça do pepino, né? O pepino assim, cortava aquela pontinha do pepino e pegava o pedacinho que sobrava e ficava esfregando assim. Quando você faz isso, sai assim uma espécie de uma goma do pepino, né? Aquela goma, se você cortar o pepino e comer, nem sente aquela goma. Ela esfregava, esfregava, aí ia do outro lado fazer a mesma coisa. Um dia eu perguntei para ela assim, mas minha querida, por que você faz isso no pepino? Assim, eu faço isso no pepino porque a minha mãe, quando eu era criança, ela comia pepino e fazia isso. Assim, muito bem. A sua mãe está aí? Eu falei assim, tá ali. Dona fulana, a senhora assinou? Fazia isso sim. Agora eu não estou cozinhando mais, não estou fazendo. Quem está fazendo é ela. Mas por que a senhora fazia isso? Eu fazia isso porque a minha mãe também fazia. Bom, eu não posso agora chamar a avó dela, porque já desencarnou e eu não vou ter que fazer uma sessão mediúnica aqui, né? Então não vai dar certo. Aí eu falei assim, mas minha filha, isso não tem nenhuma razão de ser, esfregar o pepino. Quer dizer, as pessoas fazem atos, fazem coisas, porque o seu pai fez, a sua mãe fazia, a sua avó fez, o seu avô fazia, e a pessoa vai ficando nesse negócio, né? Preocupado com os outros. Então a pessoa, ela quer ser um membro atuante da sociedade, quer participar do grupo, mas o grupo, para ela se tornar uma pessoa às vezes meio inconveniente, porque não tem opinião e vive fingindo, e isso vai sendo percebido pelos outros, né? É, ou então a própria pessoa se exila, se ela própria se afasta, porque não compreendeu a sua função existencial, né? Torna-se-lhe, então, indispensável procurar despertar através de uma reflexão em torno dos acontecimentos, tentando descobrir dentro de si o que são suas verdadeiras aspirações, a fim de que ela possa se situar num contexto de paz, né? Um contexto livre, sem exibicionismo narcisista, mas sem uma espécie de timidez, né, depressiva. Essa atitude é uma atitude que a gente tem que buscar, né? O apóstolo Paulo, agindo de forma psicoterapêutica, porque o Paulo também era um psicoterapeuta, observando o letargo, né? A preguiça, a falta de ação que se encontravam os indivíduos do seu tempo, ele reflete para o tempo atual, mandando uma mensagem para o nosso tempo. Ele disse assim, desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, né? E o Cristo te esclarecerá. Essa é uma passagem de Paulo. Isso está na sua admirável carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14. E isso já foi referido aqui anteriormente. O sono, esse sono, essa atitude de comportamento, de consciência de sono, ela produz a morte do raciocínio. A pessoa tem preguiça de pensar, tem preguiça de raciocinar, né? Embota a lucidez e tira o compromisso o compromisso elevado que a criatura tem com ela própria e com Jesus, né? Porque Jesus conta conosco. Ela não consegue ter discernimento, não consegue ter uma proposta de vida, de conhecimento, e que é necessária para ter a sintonia com Jesus. A pessoa pensa que a sintonia com Jesus não é ficar de joelhos e dizer assim, Jesus. Não é isso. A sintonia com Jesus é procurar ver o que foi que ele nos prescreveu e procurarmos fazer. O Espiritismo é a doutrina de Jesus simplificada, revelada
codificada, trazida para os tempos modernos. E o Espírito de Verdade diz que nós temos que nos amarmos e temos que nos instruirmos. Ora, se a gente não se ama nem se instrui, a gente não está conectado com Jesus. A gente tem que procurar se amar e procurar se instruir. Porque a vida é um processo de libertação, né? A ideia de que aquilo que Jesus falou, que a gente ia conhecer a verdade é o que? É o conhecimento espiritual da vida, e a verdade vos fará livres. E a liberdade, quando a gente sabe que a gente não vai morrer, que a gente nasceu num determinado momento, mas vai viver pela vida em fora, encarnado ou desencarnado, a gente perde o medo, começa a perder o medo de tudo. E aí nós vamos vendo que esse processo de libertação vai nos impor, aliás, nos trazer requisitos muito valiosos para culminar o propósito, tais como, por exemplo, indagar de si próprio o que deseja da existência física. Eu costumo falar lá no Centro Espírita, aqui no grupo de estudos espíritas Eurípides Barçanufo, que eu dirijo, meus amigos, vocês precisam se perguntar de vez em quando o que vocês vêm fazer aqui. Ah, nós viemos aqui para assistir a palestra. Não, meu amigo, isso é muito pouco. O que você veio buscar aqui? Não é buscar me enviar a palestra, porque a palestra pode ser a palestra de um grande palestrante maravilhoso, e você achar muito bom, mas pode ser a palestra do Jorge Pio, que é aquela palestra chata, tá, sempre a mesma coisa que ele fala, repete as mesmas coisas. Então você tem que saber o que você está fazendo aqui. Na realidade, a gente vem ao Centro Espírita, não é para ver a palestra, a gente vem ao Centro Espírita para buscar a nossa libertação, o conhecimento daquilo que realmente é importante dentro de nós e que está de acordo com os objetivos da doutrina espírita. O que é? A doutrina espírita serve para quê? Ora, para muitas coisas, mas tem uma fundamental, que é a libertação da consciência. A doutrina espírita, o conhecimento espírita, liberta as consciências. E é para isso que a gente tem que estar ali preparado. A gente vai para o centro espírita para se libertar das bengalas psicológicas. Então, tem a terapia também, né? Os psicólogos, os psicanalistas, os terapeutas que também fazem isso muito bem. Mas a doutrina espírita faz isso com bastante pertinácia e bastante eficácia, eficiência e eficácia, né? E de tirar as bengalas de apoio para as dificuldades, porque isso é o passo decisivo para a vitória. Qual é a vitória? Encontrar o self, libertar-se das suas próprias amarras, dos suas próprias dificuldades. Então, a sabedoria das escolhas, o tema nosso tema hoje é a sabedoria das escolhas, né? Dessa forma, a vida exige que o indivíduo se liberte de ficar se autocomiserando. Ai, que eu sou um infeliz, que eu sou pobrezinho, que eu sou pequenininho. Ontem na palestra no centro eu falei isso. Tem gente que fica o primeiro ano, eu não posso fazer nada porque eu estou só aprendendo, eu não sei ainda nada. Aí o segundo ano, terceiro ano, chega 10 anos depois, eu sou muito pequenininho ainda, não. Gente, isso é preguiça. Essa é só preguiça, não tem nada é que ele é muito humilde. Não tem, isso não é humildade, não. Isso é falta de caráter. Desculpem. Às vezes a gente tem que ser meio rude, mas não estou sendo rude, estou tentando falar a verdade, né? Falta de caráter, de vontade de querer fazer alguma coisa, porque é impossível que a pessoa não possa pelo menos encher os copinhos d'água para a hora de quando for na hora da prece ser fluidificado e distribuir para os assistentes. É alguma coisa, né? Chegar, abrir, passar um pano sobre a mesa, trazer água para o palestrante, fazer alguma coisinha, pelo menos. Tem gente que entra e sai do centro espírita, já chega na hora de começar a reunião,
Mal acabou, falou o amém, ele já levanta rápido, porque tem que ir atender as suas coisas. Eu comecei a achar que isso é porque o sujeito vem com o obsessor às vezes não consegue entrar na casa, fica lá de fora. Quando acaba a reunião, o obsessor diz assim, agora acabou, mas aí assim, vem. Aí ele fica com pressa de ir embora para poder encontrar com o algoz dele que está lá fora esperando. Então, pode ser que seja isso. Já pensei uma vez sobre isso, falei, as pessoas assim, mas será que pode ser? Pode ser isso sim. Né? Pode ser outras coisas, mas a pessoa está ali, mas não está com o pensamento ali, está com o pensamento lá no feijão que deixou no fogo, na sopa que vai preparar para o dia seguinte. Naquela hora ali a gente tem que retirar todos os obstáculos, fazer boas escolhas no momento certo, porque a sabedoria das escolhas é que vai construir o nosso futuro. Né? Então o indivíduo deixar a autocomiseração, viver como um permanente necessitado, né? Alguém carente de afetividade ou de recursos, alguma coisa assim. Há muita gente que não tem nada e vive dando, e outros têm muito e vivem lastimando e chorando. Isso também existe. Né? No mundo real não há lugar para a compaixão nos moldes da piedade convencional. Não se edifica nem se proporciona dignidade a ninguém. Isso é uma construção da própria criatura. E na grande luta que se trava a fim de que a espécie mais forte possa sobreviver, e Bruce Lipton diz que não é a espécie mais forte que vai sobreviver, mas é a mais fraca que vai morrer, que parece que é a mesma coisa, mas não é. É aquela história do copo estar meio cheio ou meio vazio. A história que o Bruce Lipton relata é que não foi as espécies fortes que sobreviveram, foram as fracas que não subsistiram. E por isso as fortes se mantiveram, né, dominando o ambiente. Então, aqui as pessoas, os fracos, os tímidos, os inseguros, as pessoas de comportamento infantil, as pessoas que têm pena de si próprias, ficam à margem do progresso. Né? E cultivando os seus limites parcos, praticamente nenhum. Enquanto o carro da evolução segue adiante, montanha acima, e vai deixando aquela criatura para trás, bem de acordo com aquilo que Bruce Lipton afirma. A criatura, nenhuma criatura tem motivo para ficar autocompadecido. Né? Porque o autocompadecimento é um pensamento paranoico, adoecido, injustificável, que resulta da aceitação da própria fragilidade e que trabalha pela continuação da sua dependência dos outros, assim como acontecia quando era um bebê. Quando a gente é bebê, tudo bem, mas depois que ficou adulto, não pode mais. Então, isso é a acomodação, a pessoa se acomoda, né? E isso ocorre também no campo da moralidade, no campo moral. E a pessoa costuma dizer assim, amanhã eu vou começar a fazer minha reforma íntima. Amanhã, gente, amanhã pode ser que não dê tempo, hein? Então, é o falso conceito de aguardar que os outros vão lhe ajudar. Né? Apenas porque se acha fraco, não tem. Isso não tem ressonância numa pessoa que seja saudável. Uma pessoa saudável, que é aquela que desfruta de lucidez e que enfrenta as vicissitudes que aparecem à sua frente, ela acaba naturalmente desenvolvendo a capacidade de luta para os empreendimentos futuros. Isso vai chegar naturalmente. Eu tenho uma experiência, a gente não gosta, não é bom estar fazendo
está dando autobiografia, é muito chato. Mas eu fui um menino muito pobre, sem recurso nenhum. Eu nunca aceitei aquilo, quer dizer, eu não me revoltava, não ficava aborrecido com nada daquilo, vivia a minha vidinha, mas eu sempre procurei buscar algum recurso, alguma maneira de melhorar, de tornar, é aquilo que eu costumo dizer, quando me davam um limão, eu não ficava azedado, eu ia fazer uma limonada e sorvia ela com o maior prazer. Isso é isso aí que a Joana está falando para gente, né? O indivíduo ele que vai se fazer forte é aquele que tem fortaleza íntima, interior, apenas está esperando a possibilidade, a probabilidade de aquilo desabrochar. É aquilo que eu falo, você tem que saber querer, você tem que saber o que você quer, se você pode, você trabalha que você pode, você querendo e podendo, você procura aplicar aquilo para atender o dever, que o dever de cada um de nós é produzir o bem e fazer com que esse bem se vá se repartindo com os que estão ao seu redor. Você ganha com aquilo, mas todo mundo ganha também, isso é o dever. E, finalmente, o último verbo, o verbo que é o verbo esperar, que estão falando por aí que agora não é mais esperar, é esperanciar. Gente, isso é uma bobagem, o tamanho do bonde, isso não existe. É esperar mesmo. A pessoa saber esperar o momento azado, o momento certo de fazer determinada coisa. Foi assim que eu toquei minha vida, consegui, não consegui muita coisa, mas hoje pelo menos eu sou uma pessoa que eu tenho uma situação tranquila e não é tranquila no sentido material que eu estou falando, não é tranquila no sentido que eu tenho ao redor de mim um monte de gente maravilhosa que vive me. Tem gente que não gosta de mim também, naturalmente. Né? Jesus tem, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou fazer? Mas um monte de gente que vive querendo me agradar e falando bem de mim, eu até às vezes fico acanhado, fico sem graça, porque eu falo assim, gente, não fiz nada, faço nada. Mas as pessoas. Mas isso é uma coisa gostosa, porque a gente vê que a gente construiu em torno de si um grupo de criaturas que também aproveitaram, que cresceram, que se desenvolveram, que se tornaram seres melhores e que agora também já tem seus satélites. Quer dizer, todos nós somos sóis e podemos nos transformar em grandes astros e poder, para poder, quando, não é para brilhar muito alto, bonito, não. É para iluminar os satélites que estão em torno de nós. Essa que é a grande verdade e que acho que é a lição que a gente tem que tirar dessa conversa amorosa que eu estou tendo com vocês hoje sobre a sabedoria das escolhas, não é? A carga emocional deve ser conduzida e liberada à medida que as circunstâncias vão permitindo, quer dizer, saber esperar a hora certa, né? Procurando entesourar os recursos de realização e de crescimento que estão ao alcance de qualquer pessoa. Todo mundo pode fazer isso. Todos os seres são filhos de Deus e podem realizar essa maravilha. Então, nos relacionamentos humanos, que é o tema que nós estamos cuidando, né? A escolha nos relacionamentos. Somente aqueles que oferecem segurança aos demais e a si próprio e alegria é que são aqueles que proporcionam a renovação e o entusiasmo para a vida do ser consciente, do ser que realmente já está despertado daquela consciência de sono que nós falamos no início. Então, podemos e devemos aprofundar nossas reflexões em torno daquilo que é, né, e daquilo que parece ser. Porque aquilo que parece ser, às vezes, não é. Né? E isso é uma proposta de afirmação da identidade e de libertação dos mecanismos que nos conduzem, muitas vezes, à evasão da realidade.
e muitas pessoas adoecem por causa disso. Eu vou ficando por aqui e vou continuar com vocês nessas conversas. Na semana que vem nós não vamos ter live. Eu provavelmente não vou estar aqui em Mendes. Eu devo estar para o Rio, não sei se eu vou conseguir fazer a partir de lá. Se eu conseguir, eu faço. Faço de improviso, não tem problema. Vocês vão saber na hora. Mas eu estou com dificuldade, que eu tenho um compromisso lá no Rio, no início da semana que vem, e talvez não chegue a tempo aqui ainda na terça-feira. Mas vamos agora levantar os nossos pensamentos ao Senhor da vida para pedir pelos enfermos. Põe aí seu copinho d'água, sua aguinha. E até hoje eu esqueci de botar a minha aguinha aqui do meu lado. Vamos fechar os nossos olhos, pedir a Jesus, aos guias espirituais, aos bons espíritos, que abençoe os enfermos em todas as latitudes, encarnados, desencarnados, os que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nas ruas, em todos os locais. Que Jesus tenha misericórdia dos que estão sofrendo e possa aliviar as suas dores e também fazê-los compreender que a dor é necessária, que ela foi sagrada do alto do Monte das Oliveiras, para trazer a partir da noite escura da crucificação a aurora sublime e brilhante da ressurreição. Que Deus nos abençoe a todos que estão doentes. Doentes somos todos nós, Senhor, tem misericórdia das nossas doenças, dos nossos padecimentos e das nossas má resoluções, que tanto têm mazelado nossas vidas. Abençoa também aqueles que desencarnaram e que ainda estão com as suas dificuldades naturais do recém-passamento para o mundo espiritual. Que possam se voltar para dentro de si, buscando uma oração sincera, o pedido de perdão das ofensas que possam ter perpetrado e que possam ouvir as vozes dos seus guias espirituais, que estão sempre ao lado de cada um de nós, procurando nos assistir e nos orientar. Que a misericórdia do Senhor se faça sobre todas as criaturas. E que, ao chegarmos na condição também de desencarnados, que a vida futura que se aproxima e que avança, que possamos também ter a oportunidade de ter alguém que venha se recordar de nós e dirigir um pensamento amoroso ao Pai Celestial em prol do nosso esclarecimento e da nossa libertação. Que Jesus nos abençoe a todos vocês que aqui estão, as famílias de vocês que estão aqui assistindo a nossa live. São algumas pessoas amadas, queridas que estão aí. E que Jesus possa nos abençoar carinhosamente, como Ele tem feito sempre, em todos os momentos da nossa vida. Que Jesus, porque nós estamos aqui com algumas criaturas, que assim seja. Estamos aqui, já falamos da Beatriz, já falamos aqui do nosso irmão César Reis, que já aqui nos abençoou. A nossa Eleni está aí também, Paulo Roberto, Vera Lúcia, Beatriz, Estela, Márcia Manso, né? Branca Soares, meu filho Leopoldo, meu filho seja abençoado, meu filho. Maria Nazaré também, seja bem-vinda, Nazaré. Aí estamos todos, estamos aí nessa live, que Deus nos abençoe, e eu espero vocês. Aliás, para quem já está com... Agora o link do Zoom já está aí aqui no Facebook, gente. Quem quiser pode
acessa aí na minha página aí, a nossa irmã Estela postou aí. Não sei onde é que está isso, eu não sei ver nada aqui. Mas vejo aí em algum lugar, amanhã, às 20 horas, nós, se Deus quiser, estaremos quiser. E pode ser que atrase um bocadinho, porque eu vou estar dando consulta lá em Miguel Pereira e vou sair de lá às 6 horas da tarde, 6h30, chegar aqui em cima da hora. Mas vou fazer a live do estudo do livro Ação e Reação. Não percam, meus amigos, não percam o Ação e Reação. Né? Não percam a o nosso estudo, que é muito importante. Que Deus abençoe a todos, fiquem com ele.